Hoje nós vamos falar sobre a crise do Império Brasileiro. A crise do Império de Dom Pedro II, o segundo Império do Brasil. Quais foram os motivos da derrubada de Dom Pedro II? Qual o motivo do golpe que foi dado na proclamação da República? Nós vamos falar alguns fatores, e são 5 os mais importantes, digamos assim. Primeiro, a gente tem que pensar que tudo depende de economia. A ideia do Império de Dom Pedro já não batia mais com as ideias burguesas dos senhores do café. Enquanto eles pensavam num desenvolvimento maior para Dom Pedro, ou pelo menos para o governo imperial, não era dessa forma. Então, o atrito entre desenvolver e principalmente a ânsia de poder chegar até o poder também dos senhores do café fizeram com que houvesse um grande contraste entre as ideias imperiais e as ideias burguesas da época. Outra questão é a questão social, o abolicionismo. Na realidade, a questão social abolicionista ela já esteve dentro do Brasil muito antes do Império, principalmente a contestação dos escravos através da fuga para quilombos, as revoltas dentro da Inconfidência Mineira, da Inconfidência Baiana, da Revolução Pernambucana de 1817, né? Todas essas contestações, apesar da Inconfidência Mineira ser uma elite e pensar de que o escravismo no Brasil permaneceria, para os escravos não era dessa forma, né? Então, a questão abolicionista também bate de frente com o imperialismo inglês, principalmente quando os ingleses lançam a lei Bill Aberdeen de 1845, que dizia que qualquer navio negreiro que estivesse no Oceano Atlântico e viesse para o Brasil seria apresado, retirariam os escravos e levariam de volta para a África e afundariam o navio. Até que veio a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibiu o tráfico de negros. Não que não tenha dado certo, mas ainda houve muita contestação e continuou um pouco do tráfico, até que veio a Lei Nabuco de Araújo, de 1854, que acabou definitivamente com o tráfico negreiro para o Brasil. Aí vieram os imigrantes, aconteceu a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, que, na realidade, os escravos também foram para a Guerra do Paraguai. Veio a Lei do Ventre Livre, do Visconde do Rio Branco, em 1871. Já em 1884, o Ceará e o Amazonas já extinguem a escravatura em seu território, ou seja, antes mesmo da Lei Áurea, alguns estados já haviam abolido a escravidão, até que veio também a Lei Saraiva-Cotegipe, ou a Lei dos Sexagenários, para inglês ver, de 1865, onde dizia que todo escravo acima de 60 anos estaria livre. Na realidade, quem que vivia até 60 anos naquela época, né? E até que veio a Lei Áurea de 1888. Então, essas são a questão social da luta contra o escravismo dentro do Brasil, né? E, automaticamente, vamos dar uma compartilhada para que a gente possa dar uma entendida melhor. A questão abolicionista, o negro escravo indo para a guerra, volta ao forreado, mas cadê a posição social dele dentro do Brasil, né? Aqui, algumas fotos do movimento abolicionista durante o Império de Dom Pedro II, as lutas, né, dos movimentos abolicionistas. Aqui alguns nomes importantes e as principais leis abolicionistas, até a Lei Áurea definitiva, que extingue definitivamente a escravidão no Brasil. E entendendo, extinguir a escravidão não significa ter posição social dentro da sociedade brasileira na época.
ok? Outra questão também é a questão religiosa, porque desde 1824, na primeira Constituição brasileira, a Igreja estava subordinada ao Estado, é o padroado. Vamos chamar também, a gente pode chamar de quase que um césaropapismo da Idade Média, né? O padroado, a Igreja subordinada ao Estado, né? E automaticamente o governo se intrometia muito e queria que o clero participasse da maçonaria, como realmente acontecia. Até que o Papa Pio IX envia uma carta chamada Sílabus, que proibia a participação do clero na maçonaria. Mas tudo isso dependia do imperador aceitar, ou seja, dar o seu placê. E automaticamente Dom Pedro não dá. Por quê? Porque ele quer a igreja subordinada a ele. Alguns bispos do Brasil acabam proibindo a participação dos seus padres na maçonaria e Dom Pedro manda prender esses bispos desobedientes às suas ordens por intermédio do Visconde do Rio Branco. Até que o gabinete de Duque de Caxias, posteriormente, dá anistia e liberta esses bispos que estavam presos sob ordens de Dom Pedro II. Mas o conflito fica, né? Então, para a gente visualizar algumas figuras com relação à questão religiosa. Aqui está o Papa Pio IX, que manda a carta Sílabus, que proíbe a participação do clero na maçonaria, e automaticamente a briga entre o imperador e o papado, né? Essa questão religiosa, como eu falei, estava desde 1824, o Estado mandava na igreja particular do Brasil, né? Até que em 1864 veio a Papa do Pio IX, a bula Sílabus, onde proíbe, e acabam mandando prender alguns dos integrantes, alguns bispos do Brasil, né? Outra questão é a questão militar. Essa foi uma grande dor de cabeça. A primeira é a questão econômica, agora a questão militar vai ser uma grande dor de cabeça e vão ser uma das causas da queda do Império, né? A questão militar é que após a Guerra do Paraguai, praticamente o exército fica distante como uma força política e fica reduzido a quase uma guarda nacional. E algumas pessoas não se agradam dessas ideias, principalmente Benjamin Constant, que começa a fazer propaganda contra o governo. E os militares, o governo tentando conter essa onda de repressão dos militares, eles ficam proibidos por Dom Pedro de fazerem pronunciamento na imprensa. Começa a entrar a influência do positivismo no Brasil, começa a haver o atrito entre os casacas e os homens de farda, ou seja, pessoas que não eram militares querendo mandar nos militares e os homens de farda não aceitam, os militares não aceitam. Acontece a prisão do coronel Sena Madureira, quando ele fala para a imprensa, e automaticamente há uma prisão de um coronel Cunha Matos, acusado de extravio de fardamentos. Tudo isso começa a denegrir o apoio militar para o governo imperial do Brasil. Então, vamos compartilhar algumas, para a gente poder entender um pouco mais, ilustrando a ideia do militarismo, né? Principalmente os nossos soldados tiveram contato com uruguaios, argentinos, que veio com ideias republicanas da Guerra do Paraguai e também as ideias abolicionistas, até que em 1887 foi criado um clube militar que vai pressionar o governo, e por incrível que pareça, o primeiro presidente desse clube militar é o Marechal Deodoro da Fonseca, né? Então, novamente, a crise do Império, a questão militar. O que eles querem, os militares? Maior participação política, administrativa, né? E principalmente acabar com a influência da Guarda Nacional sobre o Exército do Brasil, né?
Então, aqui uma ilustração da briga entre os casacas e os homens de farda. Então, os casacas querendo mandar nos militares do Brasil, e isso não era aceitável por parte dos militares. Espero que tenham entendido e até a próxima.